Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o nosso CM Podcast, aquele conteúdo que você sempre sabe. Eu só trago pessoas com informações para ajudar no seu dia a dia. Nosso podcast tem falado muito sobre mercado imobiliário. Nós temos convidados que têm conteúdos brilhantes, aulas sobre questões imobiliárias, construção civil, investimentos, ou seja, muita gente passou por aqui e deu muito conteúdo. E hoje, claro, não é diferente. Hoje eu estou com duas pessoas que vai esclarecer, bater um papo, contar muito sobre a vida do corretor de imóveis. Como é que funciona de médio e alto padrão? Como é que funciona na planta? Como é que você faz? Qual que é a melhor parte da vida de um corretor? Os desafios? Ou seja, hoje o bate-papo vai ser muito interessante. Hoje eu vou falar com duas corretoras ponta, que eu chamo ponta de linha da corretagem. A Renata e a Sandra vão contar para vocês tudo o que você precisa saber sobre a vida, sobre o mercado imobiliário e muito mais. Renata, Sandra, muito obrigado por comparecerem. É um prazer ter vocês aqui. Renata, muito obrigado. Sandra, muito obrigado. É um grande prazer recebê-las e a gente poder bater esse papo. Muito obrigado mesmo. Obrigada a você, Ilmar. Nós estamos muito felizes de estar aqui e poder contribuir aí com o conteúdo. Legal. Prazer é todo meu, viu, Ilmar Muniz? Muito obrigado pelo convite. Imagina. Gente, a gente tem um perfil aqui, e eu digo, já virou até bordão nosso aqui do podcast, que a gente fala, a pessoa contar um pouco da história de vida dela, né? Por quê? Não adianta eu falar só sobre a Renata, a Sandra, corretora, profissional, se a gente não sabe um pouco do porquê você chegou até a corretagem, o que levou você para fazer isso. Explica um pouco pra gente o porquê ser corretora de imóveis, aonde é que começou essa história, como é que foi que começou tudo isso? A minha história começou com... Eu trabalhava em uma área financeira, né? E aí eu recebia muitas ligações de pessoas querendo fazer orçamento em uma cidade no interior. E nesse meio tempo, o que acontecia? Eu abordava as pessoas e perguntava se elas já tinham casas ou se elas já tinham imóveis na cidade. Uhum. E aí, nisso eu já descobria se elas queriam também adquirir um imóvel na cidade que elas vinham morar, Uhum. né? Porque elas já estavam fazendo um orçamento comigo Uhum. e já fazia também essa parte. E aí eu passava esse cliente, né, para uma imobiliária. E nisso eu comecei a ver essa possibilidade. E esse rapaz, né, dessa imobiliária, ele começava a me pagar. Aí eu Uhum. comecei a falar, nossa, mas isso daí dá um Rentável, dinheiro, né? É né? Aham. rentável. Aham. E aí eu comecei a tomar gosto pela área. E aí, quando eu mudei para o ABC, né, que eu voltei, mas trabalhando na mesma área, aí houve uma oportunidade em 2020, um convite, né, para Uhum. trabalhar como corretora de imóveis de médio e alto padrão, imóveis na planta. Uhum. E eu abracei a oportunidade e estou até hoje aí na área, né, fazendo essa atividade que eu amo agora, né? Se encantou. Se encantei, isso Aham. mesmo. Aham. Que legal. E você, Sandra, como é que começou? Por que foi pra corretagem? Então, um pouco parecido com a história da Renata, né? Na verdade, eu trabalhei sempre com vendas. Uhum. E até então descobri o produto, né? Uhum. Porque eu acho que, na verdade, acho não, eu tenho certeza que vender é uma arte, Uhum. né? Quando você faz realmente com paixão. Uhum. E, na verdade, eu sou uma corretora bem recente. Plena pandemia, Uhum. mergulhei de cabeça Uhum. no ramo imobiliário. Você viu de que área de vendas? Vendas de calçados, vendas de perfume, Público roupas, geral. público geral. E Legal. assim, eu gosto, na Aham. verdade, né, de lidar com a pessoa, com Uhum. as pessoas, né? E descobrir, de fato, o que vai atender essa pessoa, o que vai satisfazer essa pessoa. Uhum. E nessa área de imóveis, né, eu descobri uma satisfação imensa, Uhum. que é realizar, fazer parte de verdade de uma conquista, de um sonho que é para sempre, Uhum. né? Uhum. Então, mergulhei, plena pandemia, foi um tanto difícil e não larguei mais. E Interessante, né? Começou na pandemia mesmo? pandemia Choque. mesmo. Na verdade, eu recebi um convite
Uhum. para trabalhar com terrenos no interior de São Paulo. E, ao mesmo tempo, fui convidada para trabalhar também num escritório, né, Uhum. aqui de Santo André. E eu fiquei entre os dois, Uhum. né? Um pouco lá em São Paulo e aqui em Santo André. E foi quando eu apresentei pela primeira vez um projeto na Uhum. planta. Uhum. Confesso que foi bem difícil, Uhum. né? Não conhecia muito de metragem, o cliente me mil perguntas, né? O primeiro atendimento. E quanto o tamanho aqui desse quarto, cabe uma cama, cabe uma televisão, e eu, ai meu Deus, né? E com um jeitinho sutil, né? Olha, porque assim, você tem que entender, você tem que falar a linguagem do cliente, né? Muitas Uhum. vezes você não consegue explicar tecnicamente. Ah, Uhum. metragem X. Então eu resolvi ser mais simples com o cliente. Uhum. Entender de fato. Conhece um pouco de metragem? Ai, não conheço nada. Ai, prazer, eu também não. Então vamos falar a nossa linguagem? Olha, Uhum. tá vendo essa metragem aqui? Exatamente a metragem do seu quarto. E aí eu fui tomando gosto, sabe? Eu fui me descobrindo. Uhum. E E aí tá até hoje. tô até Até hoje. hoje. Até E hoje. como é que foi, Renata, a primeira vez que você atendeu alguém? A Sandra falou que Ai, foi meu já. Deus, Difícil. Como é nem que me foi a primeira vez? fale. Você tá falando aqui em off? Nossa, Como é que foi? eu tremi dos pés à cabeça, né? Aham. Porque é uma coisa nova, né? Uhum. Você não tá acostumado. E eu peguei bem, o meu primeiro atendimento foi um engenheiro. Nossa. Ele começou a me fazer um monte de pergunta. Eu sou formada em administração, não Aham. entendia nada, Aham. né? Assim, Aham. e você estava aprendendo, né? Era estagiária, assim, aí eu chamei outro corretor, né, para me ajudar e tudo mais. Porque a gente começa como estagiário, né? Vai Uma acompanhar. corretagem assim, né? Sim, Estagiário, né? isso, sempre como estagiário. Aham. E aí a gente vai acompanhando os outros corretores. Mas eu fiquei totalmente perdida, né? No primeiro atendimento. E aí eles foram me auxiliando. Aí Aham. depois na parte de negociação e tudo mais também, teve um gerente que me auxiliou. E aí fechei a minha primeira venda, né? A gente fala que às vezes o cliente sempre quer comprar, né? Quando ele Uhum. quer comprar, não tem jeito. Uhum. Aí a Ele vai venda sempre como? acaba Aham. acontecendo, né? Aham. Mas foi meio assustador. E depois você vai se acostumando, né? Conhecendo melhor o projeto e com esses erros, né, que a gente vai cometendo, assim, as perguntas que os clientes vão fazendo, você va no próximo você já sabe, né, como que você vai responder, né, Uhum. porque você já vai estudando. Não, eu falei: "Ah, aquele cliente me fez essa pergunta, então eu Vou me já vou preparar. elaborando um Uhum. checklist, né, Uhum. do que eu preciso saber em cada projeto, né, que você vai apresentar. E aí vai Uhum. ficando tudo mais fácil, mais simples, Aham. né. E foi assim também, Sandra? O primeiro você já foi. Começou agora. Como é que foi? Tremi um pouco. Tremeu também? Mas, né, tive uma ajuda muito importante, né, do meu Aham. gestor, do meu gerente que estava ao meu lado. Uhum. E assim, tem coisas que não dá para treinar. Você tem que mergulhar, Uhum. você tem que vivenciar. E como a Renata falou, né, a gente aprende com alguns erros e vai aprimorando, né, Renata? A gente Sim, vai sempre. sempre melhorando, buscando mais informações, mais detalhes, conhecendo melhor o mercado. E assim, na minha opinião, Ilmar, o que é assim, prioridade mesmo é conhecer o que o seu cliente está buscando, Uhum. ouvi-lo de fato, saber o que que é decisivo, o que que é importante, Uhum. sabe? Eu gosto sempre de partir para esse lado, não mais um corretor. Uma coisa que me deixa um pouco chateada quando eu estou conversando com algum cliente, quando o cliente fala assim, né, Renata, Hum. manda o que você tem, né? Uhum. Então, assim, eu não sou mais uma corretora, né? Eu Uhum. quero, eu sou diferenciado, eu quero ser eficaz. E Uhum. para eu ser eficaz, a gente precisa conhecer, né, o que Uhum. de fato o nosso cliente é importante, né, para Uhum. ele. Uhum. E assim, eu sou apaixonada. Tá. Veio uma arquiteta aqui,
a Luciana, que é até a arquiteta do meu pai, nas casas que, né, meu pai é construtor, e a gente falou bastante coisa sobre isso. Ela falou assim que a gente tem que entender a adaptação para que a pessoa precisa, né? Senão a gente fica muito no vago e tudo Uhum. mais. Uhum. E aí, a gente conversando aqui antes, um pouco antes, vocês trabalharam com padrões diferentes de públicos. Você trabalhou com prédios sem condomínio e você com esses lançamentos imobiliários Uhum. de alto e médio padrão. É, existe um meio termo para que qualquer corretor trabalhe com os dois, na opinião de vocês? Existe assim, olha, eu consigo ser um corretor que atende bem qualquer público? Ou vocês acham assim, não, tem que ter um diferencial para esse, um diferencial para aquele, eu tenho que me aprimorar mais nesse mercado ou mais naquele outro? Na opinião de vocês? Olha, eu acredito assim, eu, Sandra, falando, tá? Uhum, Eu posso vender os 2, né, prédios, né, alto padrão e sem uhum, condomínio. uhum, Só que sempre tem alguma coisa que você se identifica mais, né. uhum. E como eu Perfeito. comecei, né, trabalhando na planta, porque assim, às vezes a pessoa falava: "Nossa, mas o papel, você vai vender um papel, é muito mais difícil". E eu gostei, eu me apaixonei, eu me identifiquei. Então assim, achei primeiro amor, Uhum, né. uhum, Então hoje eu me identifico bastante, né, em vender uhum. esse tipo de imóvel, Legal. né. E você tem essa opinião? Olha, Mar, eu acho que assim, corretor a gente pode vender de tudo, Uhum, mas o que que acontece? Tem é igual como a Sandra falou, tem aquilo que você mais se identifica. uhum, A gente, né, se identificou vender mais papel, né, uhum, porque na verdade a gente, né, o imóvel pronto em si, uhum, ele tem todo um diferencial para você vender. Quando você mostra um decorado, por exemplo, para um cliente, ele se encanta, né. uhum, E você tem que colocar a pessoa lá dentro e ela vai olhar e você tem que ela vai falar: "Ah, mas aqui dá para mudar isso, aqui dá para mudar aquilo". Então você tem que entrar num decorado, olhar, estudar direitinho e oferecer para a pessoa outras opções ali dentro mesmo do que tá uhum, fazer meio que um papel de arquiteta mesmo, né. uhum, E oferecer outras opções para a pessoa ali dentro daquele imóvel que você quer vender. uhum, E quando você se apaixona por um determinado tipo de nicho aí, né, uhum, a tendência é você se esforçar para ficar mais uhum, experiente nele, né. uhum, uhum. Eu acho que De verdade. uhum, E eu já tenho uma outra, né? Se eu fosse trabalhar como corretor hoje, eu só trabalharia com prontos. Olha que uhum, loucura. é. Eu já não conseguiria Olha trabalhar só. com o lançamento. Uhum, Até porque eu acho que pro perfil do meu pai, né? uhum, Que tem a construtora dele, meu pai, assim, ele não abre para venda até totalmente finalizado, a bits na mão, uhum, tudo certinho. Ele não abre. Ele não uhum, possibilita vender. Por quê? Primeiro porque a gente precisa, para vender na planta, precisa de uma especificação, de instituição de condomínio, né? uhum, Precisa de uma coisa legal antes para fazer. E outra que ele sempre falou uma coisa assim: eu acho difícil a pessoa imaginar o projeto. Eu gosto que uhum, ela veja, que ela vai lá, ela olha, fala, não, esse quarto aqui realmente é o uhum, que eu quero, esse piso é o que eu não esperava. Então, assim, esse perfil, eu acho que dos menores construtores, eu acho que eu sempre tive essa visão. Mas aí tem a visão realmente que vocês falaram, que de quem uhum, vende na planta, aí a gente tem um outro negócio, né? Vender na planta, a pessoa compra num preço muito melhor, né? uhum, Sim. Hoje, então, assim, indiscutivelmente, o preço é muito menor. Então, o meu pai ou qualquer outra pessoa que vende pronto não consegue concorrer com quem vende na planta, porque você vende o papel, Sim. uhum, né? Vai se usar o dinheiro da pessoa para construir de fato. sim. E a questão de ter isso como investimento. Eu gostaria de bater esse papo com vocês hoje. A gente fala que imóvel é um puta investimento, né? Que, assim, é indiscutível, que imóvel é seguro, que imóvel é um monte de coisa hoje. Na opinião de vocês, como é que está o investimento hoje no mercado imobiliário? É de fato ainda, e aí pode ser de opinião mesmo, tá? Não precisa a Uhum. gente falar, de debater, de questões mais técnicas, mas é de entender. Na opinião de vocês que estão no mercado imobiliário hoje, é ainda um bom investimento investir em imóvel? Qual que é a opinião de vocês? Com certeza, sem dúvida. Sempre foi e sempre será o melhor investimento, Uhum, são imóveis, né. uhum, Porque a valorização dele, a nossa moeda, na verdade, né, infelizmente, nunca vai acompanhar a valorização do imóvel. uhum, Então, a gente sempre fala isso com os clientes, a gente, mostra isso em números, né,
para o cliente. Uma Uhum. aplicação hoje, né, e um investimento no imóvel, ele nunca vai ser, não é comparável. Vai Uhum. ser sempre muito superior, Uhum. né? Quando você faz uma aplicação, se o cliente fala, olha, eu tenho X valor e eu tenho duas opções. Eu tenho uma aplicação, seja ela Qual qual for. for, Uhum. ou no imóvel. Fatalmente o imóvel. Porque ele vai te render muito mais. Uhum. Do início ao final. Porque ele começa num valor, o imóvel, vamos supor aí, vamos hipoteticamente, né? Uhum. Hoje um apartamento está custando 500 mil, Tá. tá? Exemplo. No final desse investimento, ele vai estar aí, no mínimo, 20, 25%, Uhum. tá? A De mais. valorização a Uhum. mais. Mas sem dúvida, Então, né? é esse caminho aí. Hoje também pra você, Renata? Eu acho que a Sandra disse tudo, né. Assim, imóvel nunca vai ser, né, é Uhum. muito difícil, né. Só assim, a pessoa tem que ver, consultar, eu acho que, um sonho pode virar um pesadelo, né, se a Uhum. pessoa não consultar de quem ela tá comprando, Uhum. né. Então, assim, muitas pessoas, eh, acabam perdendo dinheiro, né, por não consultar, né, Uhum. as pessoas que estão vendendo, né. Uhum. Construtoras, bom, seu pai tá aí há anos no mercado, você É, são 25, quase então, 26 anos já. acompanhou Uhum. bastante aí, né. E Uhum. a gente sabe aí de muitos casos de pessoas que perderam dinheiro, Sim. né, investindo em imóveis. Então, assim, é um investimento sim, mas eu acho que você tem que rastrear bem aí a vida aí Quem tá de vendendo, quem né? tá Uhum. vendendo. E o importante do corretor é isso, né, É, Renata? Porque assim, as pessoas às vezes querem cortar o corretor, que eu acho isso um absurdo, assim, do fundo do é. meu coração, sabe? Quando, e a gente até pode falar sobre isso aqui, num podcast que nós fizemos com a Rosa e com a Dani, Hum, nós falamos da questão legal. O Gabriel estava presente, o uhum, Gabriel, que é meu irmão, é coordenador Uhum. jurídico aqui do meu escritório, né? Ele trabalha aqui com a gente, faz toda a parte jurídica. E a gente tava falando da questão legal. O corretor tem direito de entrar Uhum. com ação judicial depois e uhum, provar que mostrou o imóvel e cobrar os honorários dele. uhum, E é muito feio, né, quando a pessoa corta, né? A pessoa vai lá, conhece o imóvel com você, descobre com você a situação, aí ele pula, vai direto no dono da casa e compra direto. Aí, na minha opinião, são dois sacanas, né? uhum. É sacana a pessoa que comprou e é Uhum. sacana quem vendeu, É. né? É Exatamente. sacana os dois. Uhum. Porque seu imóvel não teria sido vendido se não fosse o Uhum. corretor. Essa é a realidade Uhum. hoje, né? Então, assim. Mas não ter um corretor envolvido, não ter um profissional da área imobiliária envolvida, é um risco muito grande de você cair numa roubada. Principalmente se você trabalha com lançamento, né? Uhum. Essa questão da planta, porque se você não tem um corretor que minimamente puxa, que pesquise, que olhe, né, a vida Uhum. do construtor ou da construtora como um todo, Uhum. você corre um grande risco de pegar um gato por lebre lá na frente e não ter o imóvel, né? E aí, Sim. infelizmente, a gente tem Uhum. diversas centenas de casos aqui. E aí, a gente Sim. advoga muito aqui nisso, Uhum. sabe? A gente recebe aqui muita gente que comprou o imóvel de uma construtora e a construtora desapareceu, não entregou, ou seja, vendeu para duas pessoas o mesmo apartamento. Uhum. Nós tivemos um caso em Santo André, não sei se vocês se recordam, vou nem falar o nome do construtor, mas ele chegou a vender o mesmo apartamento para 8 pessoas, assim, sabe? Ele fez um escarcéu. Tava começando a ficar grande, né? Só Uhum. que eu acho que assim, ele começou a ver muito dinheiro e achando que o dinheiro era só dele, que não era da construção. Então ele começou a gastar o Uhum. dinheiro que entrava. Ele revendia, assim, eu lembro de um caso de um apartamento que foi para 8 pessoas. Meu E, Deus. É. assim, só que aí tem um porém, né, gente? Uma coisa importante também que a gente tem que falar e a gente tem que estar. Quando a oferta é muito alta, né? Pô, o apartamento custa 500, né, Sandra? E a pessoa tá ofertando aquele apartamento por 250, não tá Não dá. batendo, Não. né? Se comparar, Uhum. é o que eu costumo falar para os clientes, né? Às vezes o cliente, ai, Sandra, mas o seu imóvel tá 100 mil a mais. Eu falei, então, mas você tem que comparar A com A. Se Uhum, você for comparar A com A, você vai ver que tá no padrão. Porque uhum, não existe milagres, né? uhum, uhum. A gente tá falando de qualidade, de seriedade, né? Exatamente. Agora, se você for comparar A com C, de fato. Aí tudo bem, né? São Então, produtos diferentes, é. né? Então não tem como comparar. Uhum, Por isso que tem a avaliação, né, no caso, então. Você
tem que avaliar, feito todo um estudo para dar o valor, né? Ninguém coloca lá um valor que Sim, quer, né? imaginário, né? Aham. É feito um estudo de mercado para colocar o valor no imóvel. Uhum. Então, por isso que a pessoa, se você vê que o negócio está muito barato, tem que desconfiar mesmo, né? Né? E vou te falar, viu? Eu sou professor de direito penal. Hum. E aí eu fui fazer mestrado na Argentina, e aí minha base de estudo foi sobre a vítima do estelionato e o psicopata. A vítima do estelionato, ele sempre quer ser espertão, né? Uhum. Ele sempre vê vantagem onde não existe. Assim, pô, você viu que aquilo... É aquela frase antiga que fala, né? Fruta na beira da estrada, madura, tem coisa errada. Uhum. Ou tem bicho, ou tá podre, É, né? Tem marimbondo no pé. Então, assim, a situação é com imóveis. Então, quando você falou, os comparativos. Pô, eu não posso comparar uma Hilux com uma estrada. São duas picapes, mas o preço vai ser diferente porque o mercado das duas são diferentes. Aí você vai pegar um imóvel de 550 mil reais, que é uma cobertura de pequeno porte hoje, que tem elevador, não dá pra comparar com um apartamento tipo, que é uma outra situação. Sim. Mas quando você pega os dois, identicamente falando, pô, mesmo bairro, mesmo padrão de entrega, mesmo produto. Um tá 500, o outro tá 250, tem coisa errada. Corre porque, né? Corre porque é fraude. Com certeza. Porque não dá Não pra dá. construir com aquilo. Tem gente que vem aqui como vítima desses construtores e aí fala assim, mas teve um caso específico de um rapaz que veio aqui e falou assim, paguei 140 mil reais no apartamento, cobertura, acho que na Homero Tom. Eu falei, que milagre que o construtor fez pra conseguir construir e ter lucro com isso, porque não foi nem o custo do apartamento. O custo do apartamento é mais de 140 mil reais. Não bate, né? Não fecha. Não fecha. Ele falou que precisava do dinheiro. Eu falei, tá, ele te entregou? Ele não. Eu falei, então. Então começou o problema, né? Ele não vai te entregar. Não vai. E as pessoas começam a ter esse problema de, mas que é uma grande vantagem. Veja, a vantagem, ela tá dentro de uma proposta real. Então, vocês trabalham com lançamento. O cara tem dinheiro pra comprar 4 apartamentos. É óbvio que vai ter um preço melhor pra ele. Ele vai comprar dentro de uma lógica. Sim. Né? Ele vai comprar 4 apartamentos na planta. Agora o cara vai com um só, ele tá dentro do padrão do que a consultora tá comprando. A consultora não vai poder perder dinheiro naquilo, porque ninguém constrói pra perder dinheiro. E aí o comprador tem esse problema também de, né, ver vantagem onde não tem, né, gente? De entender, né, de fato, como funciona, né? É como você disse, eu sou consumidora final. Vou comprar um apartamento. E a Renata é uma investidora, por exemplo. Ela, Sandra, eu quero fechar 4, 5 apartamentos. Obviamente, né, ela vai ter uma vantagem, financeiramente falando. Claro. Né, mas muitas vezes o cliente não entende isso. Por isso que é importantíssimo, né, a gente identificar, de fato, o nosso cliente. Porque, assim, não é só o lado da corretora, né, Renata? Tem o lado do cliente também, que é muito importante. Né? Nós temos a obrigação de identificar, né, o que, de fato, qual é o objetivo desse cliente. Isso é interessante, né, gente? E aí, às vezes, as pessoas ficam chateadas. Aí eu vou pedir pra vocês contarem um pouco disso, se aconteceu com você já. Você fala, não é um padrão pra você ainda. Você não tá dentro desse perfil, financeiramente falando. Você não vai acompanhar essa realidade. E aí, como é que lidar com isso? Vocês passaram por essa situação? Já porque a pessoa, ela principalmente a pessoa que ela não tem um dinheiro para investir e ela quer às vezes um milagre. E a gente não chegou ainda nesse patamar de fazer milagre, e a pessoa que às vezes tem muito dinheiro também, ela quer o quê? Ela quer um milagre no desconto, né? E às vezes não tem como, né? Existe um custo, a construtora quer um determinado valor, meu limite é esse, desse ela não passa, né? Então, existe os dois grupos esses dois grupos, né? E o que acontece é justamente isso, né? A pessoa que às vezes não tem, né, o valor para comprar um apartamento, vai de um médio para padrão, a gente tem que tentar encaixar ela num padrão, né, inferior, mas com muito cuidado, né? Porque é o sonho dela. Você tá mexendo com um sentimento, com uma família, né? Não é simplesmente você falar para ela, olha, aqui não dá para você, né? Então, com muito cuidado, né, a gente tem que trabalhar esse lado e oferecer uma outra oportunidade. Falar, olha, se você comprar aqui, assim que você terminar, a gente parte para uma outra coisa melhor.
né? Uhum. E com muito cuidado explicar isso para ela, né? Uhum. Mas às vezes é difícil porque a pessoa ela quer uma coisa que às vezes o dinheiro dela não dá para isso, né? O padrão. Eu sei. E aí tem que ser psicólogo, Sandra. Sim. Muito, É, muito, o tempo todo. é mesmo, né? Com uma grande sutilidade, né? É. E assim, nós aprendemos, né, que nós temos perguntas fechadas para identificar o nosso cliente. E aí, sutilmente, a gente descobre que aquele cliente não é o que ele pediu o A, mas ele pode o C. E vice-versa, isso acontece também. Então, com essas perguntas fechadas, nós conseguimos identificar. Uhum. E aí, com um jeitinho, né, nós falamos, né, olha, o perfil que você hoje, nesse momento, você está buscando, eu tenho o melhor para você. E Uhum. aí, a gente vai, né, na Uhum. tratativa com o cliente, você vai identificando ele. Porque Uhum. tem N tipos de clientes, né? Tem Uhum. um cliente que te dá um espaço bacana, né, que você consegue. Tem outros que é mais sérios, mais Uhum. reservados. Então, assim, você vai de acordo com o seu cliente. Uhum. Mas é fato que, aí, para identificar o cliente, se ele está pedindo A e ele pode o C. Nós temos a simulação, são perguntas fechadas, a gente consegue identificar o perfil, qual é a renda da família hoje, Uhum. qual é a forma, né? Em que momento dessa busca você está buscando só como pesquisa, ou você já precisa, você já tem uma necessidade de uma mudança, já fez uma. Enfim, são N perguntas que nós conseguimos identificar, né? Se E, o cliente. e nesse bate-papo que vocês fazem, é uma questão que me surge uma curiosidade. É, alguns mercados a gente fala mercado frio, que a pessoa tá fria ainda, já tá no mercado quente, que ela tá querendo de Uhum. comprar. Existe essa evolução que você pode transformar isso? Ou vocês acham assim, não, que se a pessoa estiver fria, tá só na pesquisa? Na loja de calçado, de roupa, é o Não, caroço, né? é o caroço. É o caroço. Ele é só o caroço que... Faz tempo que eu não escuto essa palavra. Já tá falando isso aqui. Então, assim, o caroço, ela veio só curiar mesmo a questão, mas a gente consegue transformar esse cliente caroço em um cliente quente que realmente, irmão, agora eu vou comprar e tal. E, assim, tem essa transformação? Vocês acham que consegue isso? Com certeza. Eu, particularmente, consigo. Porque É não largar o osso, né? assim, você cria uma lealdade com o seu cliente. Então, você sendo sincera e explicando como funciona o mercado, o próprio cliente fala, Sandra, eu acho que eu preciso me preparar melhor. Uhum, O próprio cliente fala isso para mim. uhum, E de fato, olha, estou aqui à inteira disposição. E assim, não é só aquela coisa, apareceu um imóvel. Não, você tem uma relação, você cria uma relação com o seu cliente. uhum. E ele mesmo me procura. Sandra, eu Agora posso. aumentei a minha entrada, eu mudei de trabalho, tenho uma renda, enfim, Uhum, isso que é mágico, isso que é gostoso. uhum. E Então, você também acha, Renata, que dá pra fazer? Porque os clientes, quando eles você consegue criar esse vínculo de fidelidade, né? Hoje os clientes procuram imóveis no Google, né? Dão lá um buscar e vão, né? Uhum, O que eles fazem? Eles encontram os imóveis, eles mandam um link para você do que eles querem, são quase né? corretores, né? São quase não é Né, os porque clientes são quase corretores. ele tem tanta confiança que você é a melhor pessoa para atendê-lo, de que ele mesmo te manda o imóvel que ele Olha, quer. me ajuda nesse aqui. Me ajuda nesse aqui. É Uhum. exatamente isso que acontece. Então, às vezes um cliente que está frio, que está só pesquisando e tudo mais, ele pode sim se tornar, né, um cliente morno e depois um cliente quente, né? Uhum. O frio, ele não te responde mais, te bloqueia e tudo mais, não quer mais saber, né? Como é que é passar por isso, gente? Esses bloqueios, assim, desnecessários, né? Porque eu tava falando, não tem interesse, obrigado. Mas como é que é passar por isso? Não dá vontade de xingar? Eu xingaria. Eu não conseguiria ser corretor, não. Olha, É, vontade não falta, às vezes. É. No começo é mais complicado, né? É. Porque tem um ser humano do outro Uhum. lado Claro. também, né? É. Então, uhum. mas a gente aprende a lidar, né, com essas questões, né?
Mas é fácil? Nada Não fácil. é. E quando você liga ainda também, né? Quando a gente começa, a gente faz muito ligação de lista fria, né? Uhum, Então, assim, para você ser atendido, a pessoa conseguir marcar uma visita, nossa, demora muito. Mas, uhum, assim, tudo isso é experiência. Se você quiser ser corretor, você tem que aprender com o não, né? A receber uhum. não. Porque acho que é muito mais É não do muito que mais sim, não do né? que Sim. sim, claro. Porque É. muitas pessoas se cadastram num anúncio que você faz, ela não sabe que você paga por Uhum, aquilo, que você está investindo o seu dinheiro, né? uhum. E aí ela se cadastra num anúncio, quando você liga e vai atrás, ela fala que ela se cadastrou sem querer. Hum. Então, se Meu cadastrou Deus sem do céu. querer e roubou meu dinheiro, né? Aham, porque, ai, foi sem querer. Então, Ah, né? filho de uma, né, boa mãe. Então. Ah, E hoje, né, os anúncios já são mais, né, já são mais caros, né? Os clientes já, né, os uhum. leads já são mais caros e tudo mais. E então, para você receber um não assim é meio complicado, né? Quando você Caro, liga. né? Hoje, o lead. E pegando esse gancho de vocês, o mercado hoje, até porque vocês começaram num pegaram uma época, acho que era tão diferente na questão da internet. Hum. Mas como a internet ela evolui assim diariamente, vocês sentiram uma diferença hoje com a internet, com a rede social, para a venda de imóveis? Tem sentido isso? Ou assim, não, ainda é o tete a tete, a indicação, ou a rede social e a internet como um todo é, transformou esse mercado? Transformou com certeza. Eu Com certeza. Porque hoje, se você não anuncia os seus imóveis, se você não coloca o seu rosto lá na internet, que você é uma corretora e tudo mais, se você não tem redes sociais, você tá fora. Fora do Porque jogo. tá fora do jogo, porque é muito difícil, né? Existe ainda a indicação, com certeza. Mas se você pretende pegar firme mesmo e entrar de cabeça, você tem que colocar aí os seus imóveis e o seu rosto nas redes sociais. Uhum. Senão não vai dar certo, né? Vai ganhar muito menos. Também concorda? eu concordo e acrescento assim, na verdade, eu acho que são as duas coisas, tá? Uhum. Hoje a internet nos traz aí milhões de opções. Só Uhum. que temos que tomar certos cuidados também. Só que eu ainda acredito na indicação. Eu acho que a indicação é extremamente importante. Uhum. Alguém indicando você, né? Uhum. Eu acho que o cliente ele tem mais confiança, Uhum. né? Então eu acho que são as duas opções. Sim, nós temos que estar dentro do mercado, né? Dessa era, né? Da internet, né? E temos que estar da melhor forma possível, Uhum. né? Mas também, né? Ter aí essa Esse meu termo da esse meio indicação. termo, né? Porque você cria um relacionamento com o seu cliente. Você fez parte do sonho dele, Uhum. né? Então a indicação vem daí. Uhum. Só aproveitando uma coisa, teve um caso, né? Um não, 2 casos, né, que aconteceu comigo, de clientes que caíram em golpes, né, na internet. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os anúncios também, que são muito baratos, tá? Uhum. Porque as pessoas, às vezes, elas querem vender financiamento, ou consórcio, outras coisas, e ficam jogando de um telefone para outro, né? Então, assim, eu já peguei casos de cliente que me mandou link de imóveis que nem existiam Uhum. na cidade. Então, as pessoas, como acontece com carro também, de Como tudo que todo, se né? vende na Claro. internet, né? Uhum. Então, assim, imóvel também tem disso, né? As pessoas pegam fotos, né, de um imóvel qualquer, anunciam como se existisse e, na verdade, o imóvel não existe, Uhum. né? Golpe puro, né? Golpe puro. Acontece muito na locação de final de ano na praia, Também, né? Muito. Infelizmente, assim, centenas de pessoas descem até o litoral, vêm de longe, vêm de outro estado, às vezes, chega que o imóvel não existe, porque alugou um imóvel fantasma, né? Uhum. O golpista faz lá a filmagem, até liga de dentro do imóvel, a pessoa chega e fala assim, não, mas ninguém tá alugando isso aqui tava pra vender, Uhum. né? Aí o cara se passa por corretor pra fazer filmagem, mas ele tá, na verdade, alugando pras pessoas no final de ano, e muita gente cai nesse golpe, gasta muito dinheiro, perde Uhum. muito dinheiro, e o pior, ainda se frustra no final do ano, tipo, vem do Goiás pra São Paulo,
passar o final de ano na praia, chega que a casa não tá Uhum. disponível, né? Sim. Tudo isso. Agora, quando vocês falaram assim, a gente trabalha muito com o sonho das pessoas. Vocês falaram várias vezes essa frase, né? Trabalhar com o sonho das pessoas, trabalhar com o sentimento das pessoas. Tem algum caso interessante de vocês que vocês podem me contar aqui pra gente? Assim, eu lembro disso porque eu vivenciei esse caso inusitado, ou então porque isso aqui me marcou muito, essa compra, essa venda desse imóvel. Você lembra de alguma coisa que marcou vocês? São algumas. É, mas eu acho que a que veio agora na minha cabeça foi um casal jovem. Eu vendo muito para casais, né? Uma coisa que é interessante, antigamente, né, só os pais compravam. Hoje não. Hoje os jovens estão assim, 20, 22 anos, já estão comprando seus Que imóveis. legal. Eu vendo para muitos casais. E uma coisa que marcou muito é um casal, acho que ele tinha 22 e a Natália tinha 25. É aquilo do comparativo que a gente conversou, o A e o C. Eles passaram, né, conversaram comigo, mostrei o imóvel, só que infelizmente não estava dentro do perfil deles. Só que eles queriam muito comprar. E aí eles acabaram comprando com outra pessoa, Uhum, tá? E no meio dessa transição da compra, era um imóvel pronto, uhum, só que não tinha avaliação ainda, não estava pronto para o financiamento, porque são várias etapas, né? Não é uhum, só ir lá vender, né? Tem a parte da documentação, enfim, envolve N coisas, né? uhum, Só que o construtor estava, assim, a má fé dele era tão grande que eles tinham comprado uma cobertura. Só uhum, que a parte da cobertura não estava na escritura. uhum, O construtor, ele foi na casa, fez eles mudarem, eles pagaram um X valor, e aí foi na casa deles, eles já morando, mobiliou e tudo mais, mas nada de financiamento ainda. uhum, Ele foi lá, o construtor, colocou uma porta, uhum. tá? Fez uma porta lá para que, quando fosse feito a avaliação, Não para o disse que financiamento, tinha. não visse que tinha a parte de cima. Uhum, Isso é crime, uhum, sabe disso? Só que o casal, às vezes o sonho, né? Você perguntou, é tão grande e ele fica meio cego para algumas coisas. uhum. É difícil, Perigoso, né? perigoso, exatamente. E foi exatamente o que aconteceu. Eles perderam tudo. E aí voltaram a me procurar. E nesse meio tempo, ela engravidou. Olha só, o consultor demorou aí alguns meses, acho que foi de 6 a 8 meses, meio Resolver que, e sabe, empurrando, empurrando, até ele ter todo o dinheiro. E assim, todo mês, ou a cada 3 meses, ele pedia um certo valor. uhum, E o sonho do casal era tão grande, né? Eles estavam tão felizes na casa, eles foram dando. E ela engravidou nesse meio tempo. E ficou numa depressão muito forte, foi hospitalizada. Tudo isso eu fiquei sabendo depois que eles me procuraram e relataram tudo isso para mim. Então, uhum, assim, foi muito triste, né? uhum. Dentre outras coisas também, vários golpes. Importantíssimo, né? Você saber se a documentação está 100%, enfim, É uma complicação muito grande, muito, né? muito difícil. É um sonho que às vezes se o cliente, né, se o nosso cliente não estiver atento, pode virar um pesadelo. Uhum, E a gente sempre alerta isso, né? Então, aí vai aquilo, né? Olha, você está pronto para comprar isso? Eu tenho esse perfil para você. Sandra, mas eu não quero um tipo agora, eu quero uma cobertura. Então tá, vamos se preparar? uhum. E aí a gente vai preparando o nosso cliente. E nesse caso, eles conseguiram comprar depois o imóvel? Perderam? Chegaram a ter uma outra chance ou ainda não? Eles compraram o imóvel na planta comigo. É comprar na planta. Compraram, porque aí foi se programando, Uhum. foi pagando, eu consegui montar uma simulação bacana para eles, enfim, conseguiram realizar o sonho. Bom. E Isso é não bom, virou né? pesadelo. O É. primeiro virou um pesadelo. Mas aí a gente foi preparando ele, sabe, alertando: "Olha, não faz isso". E a gente sempre alerta, né, mas às Uhum. vezes o cliente, ele tem tanta ansiedade de conquistar, que acaba atropelando algumas etapas. Uhum. Sim.
né. Você já passou, Renata, por alguma coisa legal, Eu inusitada? tinha um casal também, né. Não sei se é o Esses mesmo casais. casal, Será? casalzinho novo. Então, eles também me procuraram num plantão e eles também sempre estavam. Eu fiquei com eles acho que 1 ano e meio, Nossa. 1 ano e meio. E também foi um casal que criou afinidade comigo, né. Uhum. E assim, tudo que tinha, de lançamento, tudo que eu postava, eles Queriam ver. começaram a me seguir nas redes sociais, aí tudo que eu postava de imóvel, eles queriam saber e queriam ir. Uhum. E aí a gente fomos em vários, né. E nesses que a gente foi todos, a gente fazia simulação, aí não dava, não encaixava, não ia. "Ah não, aqui vai ficar pesado", porque se a pessoa quer comprar, a gente vai fazer de tudo também para que dê certo, mas assim, Uhum. tem que ser bom para as 3 partes, né, Claro. para o vendedor, para nós e para quem está comprando. E tem que Sim. ser uma coisa saudável, né, porque Uhum. você não quer que a pessoa desista, Claro. né, e ninguém quer perder dinheiro. Uhum. E aí esse casal também ficou 1 ano e meio comigo, também levando em todos, até que finalmente conseguimos aí um que deu certo para eles Uhum. também. Então, estão pagando ainda aí, né. E Uhum. até a gente tem, aquela coisa, né, que o corretor recebe uma comissão. E Uhum. para isso, para que a venda dê certo, né, o Uhum. que que a gente também faz? A gente recebe a comissão parcelada, junto com o cliente. Ele vai pagar parcelado e a gente vai receber parcelado, para ajudar que ele consiga comprar o imóvel dele, Uhum. né. Então a gente também faz isso. Eu não sabia dessa possibilidade. Hoje essas construtoras maiores, essas de É, lançamentos fazem isso, esse isso. parcelamento do Porque o que acontece, às vezes o cliente ele não tem aquele valor entrada expressivo, grande. aquela entrada grande. Aí o que que acontece? Ele dá uma entrada menor, né, e aí, de repente, ele em algum momento da vida financeira dele, olha, eu tenho um valor para receber em tal data. Aí é feita uma proposta para o consultor, né? É feita uma análise de crédito. Se ele Uhum. aceitar, aí se fecha o negócio. E Uhum. como ele não deu uma entrada expressiva, também o corretor se sujeita a receber a Uhum. comissão também de forma Entendi. parcelada. É interessante. Assim, até porque como a gente, como eu disse, né, no meu caso, nossas vendas são sempre vendas em imóveis pronto, então assim, a Uhum, pessoa vai lá da entrada, já financia e acabou. Não uhum, tem um parcelamento direto com a construtora, nada disso, né, o uhum, financiamento é gente com o banco. Eu nunca tinha visto, de uhum. fato, esse parcelamento com o corretor também, que acho que é bem É, interessante esses lançamentos isso, né. é. Muita gente não deve ter, assim, essa Uhum, entrada total sim. 50, 60% do imóvel, né, muitas vezes Uhum, é 10, 15%, 20% do imóvel. E como é que faz isso, né, para negociar? Então o corretor também tem que se adaptar a esse mercado então, né, sim. essa é a visão disso. Não Uhum. tinha essa questão. E assim, além dessa situação, desse caso que se era um pesadelo, tem algum caso, assim, que você fala: "Poxa, eu gostei de ter participado, gostei de ter visto aquele imóvel ser vendido"? Tem um imóvel que você fala assim: "Pô, tem um lugar, um bairro que eu gostaria de vender imóvel, tem um tipo de imóvel que eu gostaria de vender"? Tem pra Uhum. você, Renata? Ai, aqui em Santo André, eu gosto muito ali do bairro Jardim. Uhum, Eu gosto de trabalhar naquela região, porque parece que as pessoas têm mais aquela conscientização, principalmente quando eu fiz, assim, além de lançamento, uma parte de pronto, uhum, eh, eu vejo que eles são mais preocupados nessa parte de regularização, assim, do uhum, imóvel. uhum. Porque em alguns lugares é muito difícil você vender, porque os imóveis não são regularizados. O pessoal não se preocupa em colocar na matrícula, né, Uhum, a área construída, né. uhum, Então fica muito difícil para você vender. E uhum, aí você só vai saber que deu algum problema, às vezes, em alguns casos, na hora de fazer o financiamento que o banco não aceita. uhum, Então, assim, no bairro Jardim eu acho que essa parte é muito legal. E também na parte de lançamento ali, no Jardim, no Campestre, né, até um pouco mais para cá, Casa Branca, uhum. eu acho que esses bairros, assim, o pessoal é um pouquinho mais consciente nessa parte de regularização. É uma fluidez maior, você acha, de venda Eu lá. acho que o pessoal procura também porque é perto do centro, né, Uhum, e hoje em dia o transporte público está muito
muito evoluído, né? Muitas vezes as pessoas que às vezes trabalham em São Paulo preferem ir de transporte público do que de carro, claro, né? sem dúvida. Então, Aham. eu acho que a procura aí é bem grande, né? Nesses bairros, né? E você, Sandra, teve? Tem alguma coisa que você fala assim, mas eu gosto desse tipo de mercado naquele lugar? Aquela história que meu pai adora Vila Pires, né? E agora que essa região aqui do Marutom, tá? Então ele prioriza essa região. Aí tem uma galera que prioriza pro lado de lá, Uhum. né? Que é o subsegundo distrito pra lá, que é lá. Ele tem lá também, tem na Jamaica, tem na Rússia. Uhum. Mas tem algum lugar que você gosta, assim, fala, eu gosto de trabalhar, porque esse público aqui é me encaixa bem. Tem algum que você fala? Olha, eu gosto bastante do ABC, né? Eu trabalho aí nas 7 cidades, né, Uhum. que existe aqui. Mas eu gosto muito de Santo André. Santo Eu André. acho que Santo André te oferece aí muitas possibilidades. Uhum. Até mesmo de trem, trólebus, Uhum. né? Eu acho que o trólebus aí te Facilita possibilita bastante coisa. bastante, Uhum. bastante. O Marutom, eu gosto bastante. Eu comecei aqui na Marutom, Ah, sério? Que legal. né? Então, é a primeira paixão, né? Uhum. Vila Pires também é muito procurado, Vila Pires, pelos Uhum. clientes. Uhum. E Vila Alzira, enfim. Eu gosto Santo André de mesmo, Santo lá. André. Aham. E São Paulo também tive algumas experiências. O que eu percebi que São Paulo, por exemplo, Vila Mariana, um empreendimento de médio padrão que eu trabalhei lá, eu senti uma diferença. Uhum. Um apartamento de 81 metros, por exemplo, te oferece uma vaga. Uhum. Aqui no ABC, você já tem a possibilidade de 2 vagas. Mas o porquê disso? E Santo André tá mudando com isso também, porque tá perto de metrô, Uhum. né, a facilidade, enfim. E Santo André tá entrando aí nessa Essa nova nessa vibe aí, dos sem entendeu? carros. Exatamente. Aham. É porque tem muito apartamento agora que tem vaga só de moto. Sério? É, Vaga só de só moto? de moto. Nossa, que Teve, interessante. teve um estúdio ali no bairro Jardim que foi vendido ali. Uma parte era só de metade carro e metade De moto. moto. Uhum. Interessante. Porque tá a 10 minutos, 5 minutos a pé da estação de Uhum. trem ali. Então, foi vendido bem rápido ali, viu? Eu conversei com um construtor grande, né, o Jean da F Bonano, e aí esse tipo de construção, eles fazem avaliação de mercado e futuro, né? Eles Uhum, fazem, diferente do consultor que tem do meu pai, por exemplo, que faz prédio sem condomínio, prédio menor, sobrados. Tem um perfil ainda muito, eu diria ainda muito seguro no passado, do jeito, aquele família mais tradicional, né? Uma família com muita uhum, gente e tal. E essas construtoras maiores, eles viabilizam mercados futuros. Então, ele falou Sim. para mim, ó, a gente tem olhado hoje a pessoa que mora sozinha, que a gente não uhum, tinha isso antigamente. Então, assim, Uhum. é a família que é pai de pet. A gente tem Uhum. que priorizar que tenha algo para o pet dele dentro do prédio. uhum, Eu tenho que priorizar que ele vai ter carro elétrico, então, assim, que Uhum. ele quer esse tipo de situação. E a maioria não quer carro hoje em uhum, dia, que vai usar o transporte público. Então, assim, ele falou, a gente percebeu que o perfil do comprador tem mudado bastante, principalmente na região de São Paulo. Ele falou, ele disse bem isso, viu, Sandra? Que ele falou, ó, Uhum. o ABC, ele demora para acompanhar o uhum, que acontece na capital, em São Paulo. uhum, Ó, São Paulo, eles já estão trabalhando muito esse perfil de sem vaga de garagem, que o prédio tem que ter um cowork para as pessoas trabalharem no próprio prédio, Sim. uhum, lá para fazer interação. Tem que ter um espaço específico para o pet, assim, que é a área de passeio para o pet, tem que ter no uhum, prédio. Falou uma coisa que é importante também hoje, o apartamento tem que ser muito funcional para que a pessoa possa ligar é, aquele robozinho de limpeza, ou Uhum. seja, não pode ter degrau, não pode ter nada, porque as pessoas estão uhum, procurando isso hoje lá, esse Sim. mercado. Ele falou, mas o ABC ainda não atinge isso. O ABC ainda precisa de ser um apartamento maior, tal. Mas ele falou, olha, a gente já acredita que em 10 anos, porque a evolução do mercado ela é demorada, né? Ela não é a mesma coisa que uhum, você Uhum. evolui na vida. Ele falou assim, é, em 10 anos o ABC vai acompanhar São Paulo. E aí, hoje, para atender esse público, que aí eu peguei a English para falar com vocês, como é que atender esse público hoje, que é um menino de 22 anos, uma moça de 25, assim, são dois meninos, na minha opinião, Sim. né? Sim. Que você tem que
trazer para ele essa necessidade do imóvel, né? Porque muitos você falou assim, tá procurando. Mas aí eu vejo um outro grupo, que nem o Vitor, né? Da idade do Vitor, pessoas novas, que estão naquela vibe de não, eu quero primeiro viver, quero primeiro me preparar para outras coisas. E aí o mercado está se preparando para esse grupo. Como é que a gente evolui como corretor? Né? Como é que o corretor evolui? Porque somos mais velhos. Como é que a gente evolui para acompanhar essa cabeça hoje? Como é que faz isso? Então, na verdade, assim, eu digo para esses jovens, né, quando eles me procuram, eu até eu vejo a foto, né, nossa, que jovem, será que é filho, será que, né, e aí eu começo a investigar, né, para você mesmo esse imóvel, né, porque você é tão jovem, até levar a primeira visita, porque eu acho que é importantíssimo, né, olho no olho, você conhecer de fato, né, e aí eu começo a conhecer a história. O que que acontece hoje? Os jovens, eles estão começando muito cedo a desfrutar, né, de tudo. Uhum. E com isso, começa também a segunda etapa, porque a primeira é o oba-oba, é balada, é conhecer, né, como funciona o mundo. Como eles estão começando muito cedo isso, eu diria aí com, não sei se eu estou sendo exagerada, mas com 13, 14 anos, sabe, conhecendo aí como funciona o mundo, eles estão começando a parar também. Porque antigamente, quer dizer, na minha época, né? Isso era, imagina, Uhum. comprar um imóvel com 22 anos ou começar a vida com 13 anos, vida da qual eu estou me referindo é sair, sabe? Conhecer o mundo mesmo, Uhum. viajar sozinho. Hoje não, hoje eles começam tudo muito cedo. Uhum. Então, isso levou a eles a cansarem mais rápido. Olha, eu já passei dessa etapa. Nossa, com Agora, uns 22 anos nessa etapa. e é muito surpreendente, é muito, eu fico muito feliz, particularmente, assim, porque eu vejo que os jovens, eles estão se preocupando mais com essa parte, Uhum. sabe? Peraí, eu preciso ter o meu teto, né? Falando de novo de sonho, né? Eu acho que todo mundo sonha, né? Uhum. Pelo menos com a sua casa própria, né? O seu cantinho, né? Uhum. E os jovens estão começando isso cedo. Eu acho que é por esse motivo. E assim, é gostoso falar com eles, Uhum. né? Porque você é versátil, a gente tem que ser, né? Então, assim, é legal porque você tem a experiência, né? Da tua bagagem, De vida, de experiência, né? claro. Você consegue passar isso pro jovem, Uhum. né? E ele entende, é uma troca. É. Uma troca. E hoje, né, com esses programas do governo aí Incentivos, né? de incentivos, né? Então, hoje, um apartamento até 350 mil, você consegue comprar, né? Minha Casa Minha Vida, o né? Minha Casa Minha Vida. Então, assim, hoje, um jovem que ele consegue usar o fundo de garantia dele, se ele começou a trabalhar com 18, já tem um fundo de garantia, né? Um programa Minha Casa Minha Vida, ele vai pagando durante a construção e ele consegue comprar o primeiro imóvel dele, né? Uhum. Então, assim, não é só um casal, né? Mas uma pessoa solteira consegue comprar. Uhum. Se ele ganha menos de 8 mil reais, ele compra um imóvel, né? Dentro de um padrão Minha Casa Minha Vida, Dentro que de o um juros é padrão. tudo diferente, Isso, né? isso. É o primeiro passo. O importante, eu acho isso. Você dá o primeiro passo, Uhum. né? Independente se depois você vai comprar um médio, um alto, um altíssimo. Então, você tem que começar de Uma algum evolução, lugar, né? né? Eu acho que assim, é uma evolução. É um processo, né? É todo um Eu processo. digo muito isso para as pessoas quando eu vou fazer mentoria, que as pessoas me contratam para conversar, né? E dar dicas sobre projetos futuros. Eu falo, você tem que entender que é um processo. Não, você nunca vai pegar alguém que fez muito sucesso que não tenha passado por vários fracassos, por vários começos, né? E voltar várias etapas para chegar onde ele chegou. Não tem condições. É a mesma coisa do imóvel. Realmente você tá falando. Vai comprar uma casa, Minha Casa Minha Vida, de 350 mil reais, que já é um puto imóvel. Hoje, 350 mil reais já é um apartamento bem legal. Mas eu falo assim, meu sonho é ter um apartamento de 1,5 milhão frente pro mar. Tá, você vai chegar. Mas primeiro você começa com 350, você evolui, você entende que quer pagar uma parcela, que quer pagar um financiamento, né? E você vai evoluindo com a vida e com o trabalho como um todo. Gente, nós estamos passando de 1 hora já de bate-papo. Você viu como Que foi bom, tranquilo? foi. Já vai acabar rápido, isso? né? A gente
A gente bate papo aqui, a gente fala sempre que a gente Uhum. tem dentro de 1 hora do programa, né? A Uhum. gente passa um pouquinho a mais, um pouquinho dentro do programa. Foi um prazer enorme conversar com vocês, né? Muito Prazer é bacana nosso. mesmo de falar sobre tudo isso. Espero que vocês possam voltar outras vezes para falar Uhum. muito mais coisas sobre o mercado imobiliário. E bater um papo legal sobre isso, como funciona, né? Um financiamento como um todo, a compra de imóveis. E que a gente possa entender muito mais. Hoje, quem quer achar vocês? Aonde é que acha, além das redes sociais, que a gente passou bastante vezes aqui, foram quantas vezes aqui? Onde é que eu te acho, Sandra, hoje, além das redes sociais? Bom, além do Instagram, Aham. Facebook, Telefone. meu telefone posso Por favor, várias posso, vezes. Por devo, gentileza. né? Deve. Aham. 11 Uhum. 97. Opa, desculpa, gente. Uhum. 11, eu troquei recentemente. 97968 9903. Repete de novo, vamos lá. DDD 11. 97968 9903. Perfeito. E o seu, Renata? Meu é 11 9 6497 4929. Repete de novo. 11 9 6497 4929. Chamar vocês a qualquer horário. Pronta, a É. aptidão para poder Com falar. certeza. À disposição. Sempre, feriado, sábado, domingo. Estamos lá preparados para É. vender, Sempre falar, pronta. mostrar. Nas redes sociais também, procurar na rede social também, não Pode, achou? pode sim. Pode mandar mensagem lá, que Pode responde. Pode. Então, ó, gente, vocês já viram aí que pode chamar a qualquer hora, a qualquer momento, que elas estão dispostas a falar. Gostaria muito que vocês fizessem as considerações finais de vocês. A gente pudesse encerrar o nosso programa de hoje, que foi um bate-papo muito leve, muito tranquilo, muito Uhum. gostoso de fazer. Por favor, Sandra, comece por você. Comecei por você falando de você, agora começando pela Sandra. Ah, gente, assim, eu que agradeço, né? É sempre prazeroso, né? Conversar, um bate-papo descontraído e o que envolve, né? Acho que todo mundo, né? Que é o seu imóvel. Por isso que eu me apaixonei e nunca vou, assim, eu não me canso de dizer, né? Que eu me encontrei, né? Nessa área imobiliária. E imóvel vai vender sempre, né? Não é um produto que vai ficar escasso, acabou, é modinha, Uhum. né? Então, assim, é sempre um prazer, Uhum. né, de falar sobre isso, né? Eu que agradeço, né, pelo convite. Tá bom? Muito obrigada, Elmar. Imagina, Renata. Eu agradeço também, Elmar, o convite da gente estar podendo aqui falar um pouquinho sobre o que a gente faz, da nossa área, que é muito prazerosa, muito dinâmica, né? Uhum. E, assim, não tem, como eu digo, não tem tempo ruim, né? Uhum. Como você falou para chamar a gente nas redes sociais também, né? Uhum. A gente vai estar atendendo aí a hora que o pessoal precisar. Porque corretor, um amigo meu sempre me diz, corretor nunca dorme, ele cochila, né? Então a gente está Aham. sempre aí à disposição do pessoal. E foi uma delícia aqui falar sobre o nosso trabalho, o que a gente faz, o que a gente ama. Perfeito, gente. Muito obrigado novamente. Agradeço imensamente a participação de vocês. Espero que possa Obrigada. voltar outras vezes. Uhum. Muito obrigado. Nós que Obrigada. agradecemos. Gente, muito obrigado por participar com a gente, ficar com a gente até o final hoje desse bate-papo. Como eu disse, muito conteúdo, muita história bacana para ser ouvida. Espero que vocês possam participar da próxima. Muito obrigado e até mais.